Versos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Essa expressão, da mesma sorte, liga essas orientações com o verso anterior. E significa simplesmente isso. Da mesma forma que Paulo queria que os homens levantassem mãos santas, sem ira e sem contenda, da mesma sorte ele quer que as mulheres, quando participem do culto, elas participem com o traje adequado. Essa conexão, né? Da mesma sorte significa isso. Ele quer uma coisa para os homens e quer também a mesma coisa para as mulheres. E aqui no caso é diferente. Como eu disse, a gente tem que prestar atenção que o foco às vezes é em alguma peculiaridade ou particularidade de um determinado grupo, embora o evangelho seja o mesmo. A possível razão para que Paulo dê essa orientação tão direta com respeito ao vestuário das mulheres já nos ajuda aqui a entender ou a analisar não vou chamar de desculpa, mas um argumento que é usado quando imagina a seguinte situação: uma membro da igreja usando pra que saia vem para o culto. Na minha época era a maxi, depois você lembra, veio a midi, depois a mini, depois a micro e hoje é a pra que saia, né? Então, aí vem a mocinha vestindo pra que saia para a igreja. Aí o pastor chega e diz assim: minha irmã, não é? Minha irmã, por favor, você devia prestar atenção a maneira. Eu sei que talvez a senhora não tenha tido nenhuma má intenção, talvez você não tenha nem ideia do que é que você está se provocando com isso, mas acaba provocando as pessoas. Ela diz assim: pastor, o problema é nos olhos dos outros. Não já ouviu essa desculpa? O problema está no coração de quem vê. Poxa, por que eu vou me importar? O pecado está no olho do cara que está olhando para mim. Se fosse verdade, por que Paulo manda ela se vestir de maneira decente? Se o problema é no olho de quem vê, então não deveria ter nenhuma exortação na Bíblia quanto ao vestuário, porque o problema é no olho de quem vê. Bastava Jesus dizer: aquele que olhar para a mulher com intenção impura, no coração adulterou com ela. Pronto, bastava só Jesus dizer isso. Mas por que Paulo agora está pegando no pé das mulheres e dizendo: irmã, tem que se vestir com decência? É porque o problema não está só no olho de quem vê, está na falta de sabedoria de quem se veste também. Está na falta de sabedoria e modéstia de quem se veste também. Então, o problema é dos dois lados. Então, vamos tratar desse lado aqui hoje, né? Porque o outro a gente já fala direto sobre a questão da impureza, dos pensamentos e tudo mais. A razão pela qual Paulo focou aqui nessa questão pode ser encontrada no perfil das mulheres cristãs da igreja de Éfeso. Então, estudos daquela época, e também do Novo Testamento, e também da cultura da sociedade greco-romana, nos revelam algumas coisas que talvez nos ajudam a entender essa orientação do apóstolo Paulo. As mulheres cristãs que frequentavam igrejas na Ásia Menor, em primeiro lugar, boa parte delas eram mulheres ricas e abastadas. Mulheres de uma posição social privilegiada, financeiramente falando. De outra sorte, por que Paulo teria falado de cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, a não ser que na igreja de Éfeso tivesse mulheres que tinham condição financeira para isso? Então, temos que lembrar que na sociedade greco-romana havia mulheres de alta posição, riquíssimas, ou porque herdaram, ou porque casaram com homens ricos, ou porque fizeram sua própria fortuna. Mas havia muitas delas. E o problema é que elas eram tentadas à exibição do luxo e da riqueza. Na época que Paulo escreveu essa carta, o Império Romano e as suas províncias estavam no auge da sua opulência financeira, particularmente a província da Ásia Menor, cuja capital é Éfeso. Era uma província muito rica. Éfeso era uma cidade riquíssima, riquíssima. E em todo lugar daquela época era conhecido o gasto exagerado das mulheres romanas e gregas para se enfeitarem e realçarem a sua beleza exterior e destacar a sua sensualidade. É claro que era só naquela época, né?
os gastos que as mulheres faziam para destacar a beleza, a sensualidade e a sua aparência. Então, mulheres distintas da alta sociedade se converteram com a pregação do Evangelho. Então, você pode entender agora a preocupação de Paulo aqui, quando ele diz a Timóteo: Timóteo, diz às mulheres da igreja de Éfeso que elas prestem atenção na maneira como elas se vestem. Porque eram mulheres ricas, poderosas, que tinham um passado sensual, que tinham recursos para se embelezar. Há uma série de coisas aqui. Então, diante disso, como é que Paulo quer que as mulheres se portem no culto? Vamos agora para o nosso texto. Ele diz aí no verso 9: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. A palavra ataviar, que significa se enfeitar, é a nossa conhecida palavra cosmel no grego, de onde vem a palavra cosmético, com a qual todas as mulheres estão familiarizadas, não é? Então, a sua palavra, o cosmético, vem da palavra grega cosmel, que significa se enfeitar e se embelezar. Paulo não está proibindo que a mulher faça isso, que ela use cosméticos, não é? Que ela se atavie, que ela se embeleze, mas que Paulo diz assim, que ela faça isso em traje decente. Decência é um conceito que pode variar de cultura para cultura. Fica difícil a gente estabelecer qual o tamanho da saia, a partir do qual menor do que aquilo seria indecente, porque isso vai variar de cultura para cultura. Mas eu creio que um bom princípio é o princípio da provocação. A partir do momento em que a mulher se veste de maneira a provocar, chamar atenção para si, para o seu exterior, estou falando de mulheres cristãs. Estou falando de mulheres cristãs. Não é que elas desvalorizam isso, mas é que Paulo está dizendo aqui que ela tem que se ataviar com boas obras. A ênfase que a Bíblia dá para as mulheres é que o foco delas deve ser muito mais o comportamento, o interior, do que a beleza exterior. Não quer dizer que não possa, mas quer dizer que não é o foco. Não deve fazer isso. Apesar de que eu sei que boa parte das mulheres que frequentam as igrejas, elas gastam muito mais tempo diante do espelho domingo de manhã do que orando pelo pastor e pelo sermão, né? Se eu estiver mentindo, alguém pode desmentir aqui. Mas, na maioria das vezes, as mulheres vão gastar muito mais tempo diante do espelho. E às vezes, eu estou falando das mulheres, mas tem homem também, né? Tem homem também que vai nessa mesmo jeitinho. Mas o foco, por enquanto, aqui é as mulheres. Então, elas podem se ataviar, cosmético, né? Elas podem se ataviar, mas elas façam isso com modéstia e bom senso. Boa parte da ética bíblica se resume nessa palavra aqui, bom senso. A questão de prudência, questão de bom senso. Mulher tem que ter bom senso para saber o que ela vai usar. Mesma coisa o homem. Se ela está numa cultura onde determinadas posturas ou espaços do corpo feminino provocam os homens, então ela usa de bom senso. Ela não se expõe. Ela não precisa se expor. Como eu disse, ética, em grande parte, é uma questão de bom senso. Você vê gente vestida na igreja que é simplesmente é sem noção. Eu diria assim, é sem noção. Ela não tem ideia do que ela está fazendo. Os irmãozinhos já estão orando a Deus para ter a mente pura. Ela entra e os irmãos orando, cega teu servo, Senhor, cega teu servo. É sem noção. Ela tem que ter modéstia e bom senso. Aí Paulo ele destaca 3 itens do vestuário e do traje feminino, que são os 3 mais importantes, que é a cabeleira, as pérolas e o vestuário. Olha o que ele diz aqui. Elas deveriam evitar os abusos em 3 enfeites principais. Primeiro, ele diz, não com cabeleira frisada e com ouro. Eu vou ler aqui o que é que Juvenal escreveu. Hoje é o dia de Juvenal, né? Hoje aqui eu vou ler o que é que Juvenal escreveu sobre o lucrativo negócio do cabeleireiro daquela época. Ele disse assim, tão importante é o negócio do embelezamento, tão numerosos são os níveis dos cabelos e os andares empilhados sobre o outro na cabeça.
volume 4 da Sátira. Ele diz assim, as mulheres empilhavam, um andar em cima do outro aqui, né? Isso tudo era guardado, ou mantido unido com fios de ouro, daqui a referência, né? Não com cabeleira frisada, frisos e ouro prendendo vários andares de cabelo para cima, né? Clemente de Alexandria, o pai da igreja, ele comenta que as mulheres nem sequer tocam suas próprias cabeças por medo de despentear seus cabelos e que a hora de dormir era um pesadelo para elas, com medo de estragar os penteados durante a noite. E outros escritores como Sêneca, Crisóstomo, Epíteto, Plínio e Tácito também escreveram sobre esse negócio de fazer cabelo das mulheres no primeiro século na sociedade greco-romana. Mas era uma coqueluche. Elas gastavam rios e rios de dinheiro, não dormia de noite, não ia dormir com medo de derrubar um andar daquele ali. Então, por isso Paulo diz aqui, não com cabeleira frisada e com ouro. Seria, da perspectiva do apóstolo Paulo, seria um abuso, né? Seria um absurdo, um gasto desnecessário, uma exibição e uma ostentação que cabe para a sociedade mundana, mas não para a mulher que professa ser piedosa, santa e quer andar diante de Deus. Segunda coisa que ele diz aqui é que não com pérolas, e ao falar pérolas, ele está se referindo a colares, brincos e braceletes, que são geralmente os 3 lugares onde se usa pérolas. Plutarco, um famoso escritor grego, ele disse também, não é ouro ou pedras preciosas ou escarlata que torna a mulher decorosa, mas qualquer coisa que a invista com algo que confira dignidade, bom comportamento e modéstia. Ele nem cristão era, mas ele já diz aqui, olha, ele sabe, não é, que não são as pérolas e todos esses enfeites que vão conferir à mulher a dignidade que ela merece. Isso aqui é uma citação do livro de Plutarco, A Moralia. E, finalmente, não com vestuário dispendioso, tecidos caríssimos, bordados a ouro, de púrpura importada, rios e rios de dinheiro eram gastos pelas mulheres no embelezamento, na aparência e tudo mais. Paulo diz que elas deveriam se adornar, início do verso 10, com boas obras. É a mesma palavra, adornar aqui, cosmel. Então, você vai se enfeitar, minha irmã, se enfeite com boas obras. Aí você vai ficar muito bonita. Boas obras é o enfeite principal da mulher cristã. Quando ele fala boas obras, não é somente caridade, atenção para com os pobres, mas uma vida santa, uma vida reta, uma vida de serviço, uma vida de piedade, uma vida de oração. É isso que enfeita a mulher cristã. Aqui é importante dizer que Paulo não está proibindo que a mulher se embeleze. Ele não está proibindo isso. Aliás, na Bíblia, nós temos, está muito claro que não é uma proibição absoluta. Como é que a noiva de Cristo, que é a igreja, é descrita na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Ela está ataviada, ela tem uma coroa na cabeça, ela está cheia de joias, ela está cheia daqueles vestidos caros. É assim que a Bíblia se refere à igreja, à esposa de Cristo. Então a Bíblia não é contra isso, a Bíblia é contra a mulher focar o exterior, ela provocar, ela ostentar através do traje, através do enfeite, através do vestuário. Isso não convém à mulher cristã. Isso não quer dizer que ela não possa ser bonita. Ela pode usar maquiagem, ela pode fazer o cabelo, ela pode usar joias com discrição, modéstia e bom senso. Porque esse não pode ser o foco da mulher. Quando a mulher enfoca isso, ela pode parecer bonita, vai chover de namorado assim. Mas é conteúdo, substância, não tem nada. Essas coisas podem ser boas no início do casamento, mas eu vou dizer para você que não vai ser isso aí que vai sustentar um casamento durante 40 anos. Não vai ser. Não é a beleza exterior que vai sustentar o casamento durante 40 anos, mas boas obras como a vestimenta do